Oitavo ano, nossa segunda videoaula do terceiro bimestre. Veremos hoje a regência verbal. Lembrando que tem outra videoaula sobre as formas nominais do verbo, que inclusive nesta quarta-feira, 25 de agosto, a gente viu algumas atividades sobre essa videoaula, né? Então é importante que vocês não deixem as atividades acumularem. Toda semana eu tenho colocado as atividades. A gente também tem feito as nossas videoconferências, que também explico as matérias nas quais eu não faço videoaula, certo? A gente viu ainda no terceiro bimestre o gênero textual entrevista. Na aula de semana passada, da quarta-feira, dia 19, a gente viu a diferença entre sinopse e resenha, que expliquei mais detalhadamente o nosso trabalho do terceiro bimestre, do qual vai me ajudar a avaliá-los juntamente com as atividades que eu posto no portal, tá? Então é importante que vocês não deixem as atividades acumularem. Amores, regência nada mais é que uma questão de subordinação entre o termo regente e o termo regido. Professor, eu lá sei o que é subordinação? Lembra de subordinação? A relação que vocês têm de dependência em relação aos responsáveis de vocês. Vocês são subordinados, vocês são dependentes dos pais de vocês. As palavras também acontece isso, né? Se eu falo que os alunos do oitavo ano precisam de quê? De quem? Então, o verbo precisar, ele rege o termo, ele precisa ser completado, tá? Então, o verbo precisar, neste exemplo, é o regente, porque ele manda, ele que pede um complemento, e, por exemplo, precisam de atenção, precisam de esforço, o termo de esforço, de atenção, ele completa o verbo precisar. Então, ele é regido pelo verbo precisar. Isso é dependência, isso é subordinação. Um termo é responsável, é subordinado ao outro. E os verbos, a gente já viu isso, que eles transitam, né? Tem verbos que são transitivos diretos, que são transitivos indiretos, são transitivos diretos e indiretos. Gente, isso ainda está nas nossas videoaulas lá do primeiro bimestre, né? Ainda em sala de aula, quando não estávamos na pandemia, a gente reviu a transitividade verbal. Tem dúvida? Olha lá, revejam as videoaulas para que vocês não se percam. Lembrem que assim como matemática, a língua portuguesa também precisa de um conhecimento anterior. Se você não tem, se falta o conhecimento anterior, você não consegue avançar no conteúdo seguinte, certo? Então, preciso primeiro que os senhores e as senhoras peguem o livro e abram-o na página 52. Então, como eu disse, regência é subordinação, é uma questão de dependência, né, entre o termo regido, o termo que manda, e o termo regente e o termo regido. Vamos pensar nessa questão de regência, uma bateria. Vou falar de uma bateria da Escola de Samba de Duque de Caxias, da Grande Rio. Não sei se vocês já ouviram algum desfile, ou pelo menos um ensaio nas reportagens. Vocês viram que tem um mestre de bateria que fica regendo a bateria, né? Que fica lá comandando essa bateria. Então, o mestre é o regente e os músicos, né, os que ficam tocando, são os regidos por esse mestre. Se a gente faz uma analogia, uma comparação com as palavras, também acontece isso, tá? Então, a regência verbal tem a ver com os verbos e seus complementos, tá? Então, na página 52, está assim, conceituando. Você vai estudar regência, como eu disse, né? Relação de subordinação que pode ocorrer entre um verbo e seus complementos. Termos que completam, que pode ser um objeto direto, pode ser um objeto indireto, pode ser um predicativo ou pode ser os adjuntos adverbiais. Certo? Para isso, contextualizando bonitinho, nós veremos aqui, a gente vai ler uma sinopse, né? Porque a gente, nesta unidade, está falando de sinopse e resenha. A gente vai ler uma sinopse do filme O Mágico de Oz. Para isso, eu vou pedir para o Felipe, que agora ele está na videoaula e ele não vai demorar a me atender, então está pedindo aí. A sinopse a seguir refere-se ao livro, eu falei filme, né? Mas é livro, perdão. Ao livro Mágico de Oz, do escritor norte-americano Lee Frank Baur.
de 1856 a 1819. Felipe está lendo, hein, gente? Quando estava na metade do caminho, ouviu-se um grito fortíssimo do vento, e a casa sacudiu com tanta força que Dorothy perdeu o equilíbrio e caiu sentada no chão. Então, uma coisa muito estranha aconteceu. A casa rodopiou 2 ou 3 vezes e começou a levantar voo devagar. Dorothy teve a sensação de que subia no ar a bordo de um balão. Um ciclone atinge a casa onde Dorothy vive com os tios e ela e o seu cachorro Totó são lavados pela ventania e param na terra de Oz. Por lá, Dorothy faz novos amigos, o espantalho, o lenhador de lata e o leão covarde. Encara perigos, vive aventuras, fantasias e precisa enfrentar seus próprios medos. Depois de tantas aventuras, a menina descobre que seus sapatos de prata têm poderes mágicos e pode levá-los para qualquer parte, mas não existe melhor lugar do mundo do que a própria casa. Um clássico indiscutível para todas as idades, a versão impressa apresenta ainda capa dura e acabamento de luxo. A gente vai ver, né, a regência verbal dentro desse gênero textual sinopse que a gente viu, que apresenta as principais características de um artigo cultural, seja livro, CD, filme, neste caso aí o filme, o livro, se com o filme, o livro O Mágico de Oz. As questões, gente, que eu pus aqui na tela, deixa eu ver aqui para passar, as questões que eu pus aqui, não pulei algumas, pulei a número 1, A e B, porque eu quis botar as questões referentes ao conteúdo que a gente está vendo, a regência, tá? Lembrando que depois estas atividades das quais eu estou explicando, que estão no livro, estarão no portal para que vocês imprimam ou vão à escola e peçam as folhinhas para que vocês façam e eu possa avaliá-lo juntamente com o trabalho. De boa? Então, o número 2 está assim. Deixa eu pôr meus óculos. 2. Releia os seguintes trechos da sinopse. Dorothy perdeu o equilíbrio. A casa sacudiu com tanta força. Aí está perguntando aí na letra A. Quem realiza as ações, a ação, né, nas orações apresentadas? Quem perde o equilíbrio na primeira? A Dorothy. Quem sacode com tanta força? A casa. Então, no primeiro exemplo, Dorothy. No segundo, a casa. É bom que vocês já vão respondendo no livro, repetindo de novo, novamente, até que vocês compreendam, para não deixar atividades acumularem e vocês consigam depois rever essas atividades e saber o que vocês estão fazendo, certo? Essa é A, e na letra B está perguntando: em qual das orações o verbo precisa de um complemento para que ele tenha sentido? Então, na primeira oração, né? Se a gente vê o verbo perde, o que ela perde? Ela perde a caneta? Ela perde a cabeça? O que ela perde, né? Então, o verbo perder, ele necessita de um complemento para que faça sentido, tá? Então, na letra B, na primeira oração, o verbo perder necessita de um pedaço, necessita de um complemento para que faça sentido. Aí, na letra C, está perguntando: em quais das orações foi acrescentado ao verbo um complemento intensificador? Explique sua resposta. Então, olha só, gente, se eu falar assim, a casa sacudiu, casa sacudiu, vocês compreenderiam, né, essa oração. Agora, com tanta força, intensifica a maneira que essa casa sacudiu. Então, na segunda oração, o verbo sacudir, ele tem sentido completo, mas o termo com tanta força intensifica a maneira, a forma, a intensidade de que essa casa sacode. De boa? Essa é a explicação. Então, nesses exemplos aí que vocês viram do verbo perder e sacudir, exigem a presença de outras palavras para estabelecer um sentido dentro desse contexto aí, né? Nesse caso dessa sinopse. Então, a regência verbal é o termo que necessita de um outro, que se chama regente, porque ele
analogia aí com um mestre de bateria, por exemplo, da Grande Rio, né? E o que completa o sentido chama-se de regime. Então, associa a regência ao mestre de bateria que comanda a bateria e os músicos que obedecem a este mestre são os regidos. Então, regente é o que pede o complemento e o regido é o complemento desse termo regente. Tudo bem? Avancemos aqui. Aí está ainda na página 53, está pedindo para você observar essas duas fotografias. Tá assim, observe as situações retratadas nas fotografias abaixo e leia as legendas. Então, é importante que vocês observem aí a imagem, faça a leitura da imagem. A gente já viu que a gente lê também imagem, a gente lê pessoas, né? Se a gente vê as expressões faciais, a maneira que a pessoa fala, a gente vai intuir a maneira que essa pessoa está, né? Então, a legenda da primeira fotografia, da fotografia A, está assim: nos fins de semana, o casal assiste a um filme em casa. A fotografia B tem a seguinte legenda: a enfermeira assistia ao paciente no quarto do hospital. Observem aí que tem duas vezes o verbo assistir, que tem o mesmo verbo, né? Nas duas situações, o verbo assistir é empregado com o mesmo sentido? Sim ou não? A gente observa na fotografia A, no final de semana, o casal assiste a um filme em casa. A gente observa que esse verbo assistir está no sentido de olhar, de observar, de ver. Então, quando o verbo assistir está no sentido de olhar, de observar, de ver, ele é transitivo indireto. O que é isso? Ele pede um complemento sim, ele pede um pedaço sim, mas ele pede um pedaço preposicionado com preposição. Lembra da nossa musiquinha? Ante, após, até, com, contra, desde, entre, para, perperante, por, sem, sob, trás, sem, sob, trás, sem, sob, trás, trás. Lembrou da nossa música? Então, essas são as preposições. Então, na letra A, né, na fotografia A, o verbo assistir está no sentido de ver. E na letra B, a enfermeira está assistindo de ver o paciente ou está assistindo de maneira a ajudá-lo, de auxiliá-lo? Então, na fotografia B, o verbo assistir tem outra denotação, tem outro sentido, que é no sentido de ajudar. Veja aí que no sentido de ajudar, ele não tem preposição, porque o não é preposição, é artigo definido, beleza? Então, na fotografia A, o verbo assistir tem o sentido de ver, e na fotografia B, o verbo assistir tem o sentido de ajudar. Na letra B já está perguntando: além do contexto que determina o sentido que está sendo expresso, a transitividade do verbo, ou seja, esse verbo vai transitar ou não, se vai passar o sentido dele ou não, também auxilia na identificação dessa diferença. Relacione a transitividade dos verbos à oração correspondente. Já está a resposta aí, né? O verbo transitivo direto é caracterizado por apresentar complemento sem preposição, que é a fotografia B. E o verbo transitivo indireto é caracterizado por apresentar complemento preposicionado. VTI, verbo transitivo indireto, pede um complemento preposicionado. E o nome do seu complemento é objeto indireto. E o verbo transitivo direto pede complemento sem preposição. E o nome desse complemento é objeto direto. Vemos isso sempre. Dúvida? Vejam o vídeo. Tem vídeos nossos lá no portal do primeiro bimestre que a gente fala dessa relação da transitividade. Certo, amores? Prosseguindo. Como você viu, a noção de regência está ligada à transitividade dos verbos. Dependendo da transitividade, o único verbo pode ter diferentes sentidos. A gente viu, gente, que o verbo assistir aí, ele tem sentidos diferentes
tá? Ele será, a gente até na língua coloquial, nessa língua espontânea do dia a dia, na informalidade, a gente até usa o verbo assistir de uma maneira inadequada, de acordo com a gramática. A gente usa o verbo assistir como transitivo direto, mas quando eu escrevo, quando for necessário, quando me for cobrado a norma culta, a norma padrão, a norma de prestígio, é importante que eu saiba utilizá-lo adequadamente. Então, o verbo assistir, no sentido de enxergar, de ver, ele é transitivo indireto, ou seja, ele pede a preposição a. E o mesmo verbo assistir, no sentido de ajudar, de auxiliar, ele é transitivo direto e não pede complemento, certo? É isso que nesse trecho está falando. Então, os verbos intransitivos não necessitam de complemento, mas podem apresentar um elemento modificador ou intensificador, os adjuntos adverbiais. Quer ver um exemplo muito claro? O verbo ir, né? Vocês sempre pedem a mim, né? Professora, posso ir no banheiro, né? Posso ir beber água? Então, o verbo ir, ele não no banheiro beber água, não é o complemento, né? É um intensificador, nesse caso aí, é uma adjunta adverbial de lugar. Quem vai a algum lugar. Então, o verbo ir, ele não pede complemento, mas ele pede uma adjunta adverbial. Por isso, o verbo ir é intransitivo, tá? E falei que vocês me pedem para ir no banheiro, beber água. Então, o verbo ir, nós todos, né, utilizamos sempre da maneira coloquial. Sempre não, né? Vou generalizar, mas muitas vezes a gente usa da maneira coloquial. O verbo ir como com a preposição em, né? No. E, na verdade, o verbo ir, pela norma padrão, pela norma de prestígio, ele pede a preposição a. Quem vai a algum lugar. Por exemplo, ir ao banheiro e não no banheiro. Ir ao dentista e não no dentista. Certo? Então, é isso que esse trecho aí está pedindo. Vamos ver alguns verbos mais utilizados? Quando vocês estiverem ano que vem, no nono ano, vocês verão a regência verbal, outros verbos, né, e vão ver de uma maneira mais esmiuçada, mais detalhada, tá? A gente vai ver algumas procedências de alguns verbos que são mais utilizados tanto na norma coloquial, a gente vai ver a diferença. Verbos intransitivos, né? Como eu falei aí, a gente fala cheguei em casa, ninguém fala cheguei a casa, né? Mas o verbo chegar, ele também pede a preposição a. Nós, coloquialmente, usamos esse verbo como a preposição em, tá? Verbos intransitivos. Como não necessitam de complemento, pois têm sentido completo, verbos intransitivos podem vir acompanhar de adjuntos adverbiais. O que são os adjuntos adverbiais? Aquilo que demonstram circunstâncias de tempo, de modo, de lugar, tá? E modificam ou intensificam o verbo. Nesse caso, o emprego adequado das preposições é muito importante, pois elas podem modificar o sentido que está sendo dito. Veja os exemplos. Cheguei ao metrô, né? Quem chega a algum lugar. Esse aí é o verbo chegar, ele é intransitivo, tá? Mas nesse caso ao metrô não é complemento do verbo, mas é um adjunto adverbial de lugar. Cheguei de metrô. O verbo ir. Fui ao cinema ontem. Repare aí que o verbo ir, né? Que está no passado. Fui. Ele tem dois modificadores, um de lugar, ao cinema, e um de tempo, ontem, tá? Então, a preposição a, exigida pelo verbo, indica lugar, né? Então, quando for necessário que vocês escrevam, quando for necessário, prova que vocês fiquem atentos à adequação à norma de prestígio. Então, cheguei ao metrô, cheguei de metrô. Fui ao cinema
a praia e não na praia no cinema, tá? É importante que vocês observem essa diferença, tá? Então, cheguei em casa pela norma culta é inadequado. O adequado é cheguei à casa, cheguei à minha casa, né? Até assim, professora, cheguei à minha casa? Sim. Pela norma padrão, o verbo chegar pede a preposição a, ok? Vou dar um stop aqui para os vídeos não ficarem muito longos, eu não ter problema para poder enviá-los. Então, eu parei aqui na página 54, aula 1 de regência verbal. Até daqui a pouco na aula 2.